Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Essencial, que é o nosso programa de fim de mês. Todo final do mês a gente escolhe um tema bem polêmico, que esteja bem atual, estuda um pouco sobre ele e vem debater entre as pessoas da redação da Super. Eu sou a Ana Carolina, sou repórter, a gente está aqui com o Bruno, que é nosso editor de tecnologia, principalmente, e com o Bruno Vaiano, outro Bruno, que é o nosso estagiário. E aí, gente, hoje a gente vai falar, sobre turismo na favela, que é um tema que não é exatamente novo, mas que voltou com tudo essas últimas semanas por coisas bem graves que aconteceram. Pois é, o que aconteceu mesmo teve primeiro a turista espanhola que foi baleada, morreu na Rocinha. Isso, na Rocinha, durante um tour mesmo, no caso dela foi um tour oficial. E baleada por um policial. Sim. Baleada por um policial. E depois a cantora Madonna foi e tirou uma foto. Exatamente. Eu acho que a gente tem essa foto aqui. A Madonna foi até uma outra favela, ela não foi na Rocinha. Ela foi visitar um centro de cultura depois do casamento, acho que do empresário dela, que foi aqui no Brasil. Só que foi um momento muito insensível para tirar uma foto como essa, né? Ela tá ali vestida toda camuflada, do lado de dois policiais com armas pesadas no meio da favela. Então é uma coisa completamente fora do contexto, principalmente levando em conta o que tá rolando. 2 dias depois da outra turista morrer, né? Coisa que muito provavelmente ela sabia que tinha acontecido. Mas o que é o falecimento de um civil para se colocar à frente ao calendário do Instagram de uma celebridade? Mas E deu a maior polêmica isso, né? Deu. E isso retorna sempre àquela história de turismo, favela tour, como eles chamam. É legal, acrescenta alguma coisa para a comunidade, acrescenta alguma coisa para quem está visitando, é uma romantização de um ambiente de muito sofrimento, muita violência. Essas duas coisas que estão tentando ser balanceadas há muito tempo. E são polêmicas, se eu não me engano, esse ano ainda tiraram as favelas do mapa turístico do Rio de Janeiro. Aí foi aquele caos, meu Deus do céu, como que pode fazer isso? Aí a Rio Tour pediu desculpas, voltou de volta. Só que agora eles tiveram que se reunir para realmente juntar um comitê e decidir novas regras por causa da morte da turista. Então, é aquela coisa, eles mesmos não sabem o que fazer porque as pessoas não querem que tire, mas as pessoas, quando acontece alguma coisa grave, as pessoas querem que pare. Pois é, o que vocês acham? E também pergunto para você que está no Facebook, o que vocês acham? Fazer o estrangeiro, quando ele vem aqui, por um lado ele quer conhecer, da mesma forma que a gente ia querer conhecer os lugares notórios de outros países. Mas, por outro lado, tem essa reclamação de que isso não traz nenhum benefício à comunidade e que é uma forma de exploração. O que vocês acham? Eu acho que tem tudo a ver com o turismo de confirmação de expectativas, né? Quem vai à África do Sul, por exemplo, quer ver uma savana e quer ver um elefante na savana. Quem vai para o Egito quer ver uma pirâmide. Quem vai para Londres quer ver o Big Ben. E por aí vai. As pessoas que vêm para o Brasil, elas vêm, os estrangeiros que vêm para o Brasil, eles vêm para confirmar uma imagem que eles têm do Brasil, que é de que aqui a gente tem praia e gente de biquíni andando na rua o tempo todo e as favelas. Então, eu acho que o grande problema tá nisso. Com qual objetivo que os estrangeiros vêm para cá, o que eles esperam ver do Brasil e se eles gostariam de ser apresentados a outras visões do Brasil, a outros jeitos de ver o país, em vez de só chegar na favela e ver exatamente o que eles querem ver, que são pessoas pobres em uma situação ruim. Então, e tem gente aqui falando desses dois lados que a gente está colocando aqui. Muita gente falando, nada a ver esse tipo de turismo, a Regina. O Júlio, esse negócio de turismo na favela devia ser proibido, assim como em áreas altamente radioativas. Eu acho essa comparação um pouquinho grave, porque a gente está falando de pessoas, né? É sempre bom lembrar onde quer que elas estejam. É perigoso, a gente está falando de tipos de violência muito diferentes. Tem gente que mora lá, do mesmo jeito que não tem gente que mora em áreas radioativas. E áreas radioativas, foi o Júlio que falou? Chernobyl você pode visitar, Júlio, se você quiser. Tem umas áreas ali algumas áreas, nem todas, né? Algumas, eles fizeram uma filmagem especial que dá para você visitar pela internet, mesmo as áreas que são proibidas para turismo. Mas teve um comentário aqui do Felipe Vital.
É válido visitar as comunidades e observar a cultura desses locais. Agora, visitar em jipes caracterizados como se fosse enfrentar um safari com roupas camufladas, eu acho no mínimo bizarro. Pois é. Com o cara todo paramentado, com arma, né? Deve ser a isso que ele se refere. Não, que é no caso da... Mas mesmo Da sem Rocinha. arma, as pessoas vão em jipe. Você vê as pessoas Pois saindo é. da agência de turismo Sim, e subindo sim. o morro. E eu vi alguns comentários de moradores que organizam os próprios tours, organizados por moradores da comunidade, e eles se opõem aos tours que são organizados por cara de agências de Uhum. fora, Lógico. porque eles falam que a diferença essencial é que esses caras vão lá exatamente como no safari ou como no museu, como se houvesse uma faixa branca e daquela faixa para frente, da calçada para lá, fosse a área em que eles devem observar e aquilo fosse uma espécie de obra de arte da pobreza, uma fetichização absoluta, né? Você tira a pessoa do lugar de humano dela. Claro. E uma coisa que deve estar bombando, a gente não tem dados a respeito, ninguém tem dados a respeito, mas eu apostaria que essa guerra na Rocinha, né, vamos só lembrar rapidamente, ela é uma disputa entre duas facções, facção ADA, Amigos dos Amigos, e a facção Comando Vermelho, pelo controle tanto do tráfico como também de serviço pirata, TV a cabo, gás, mototáxi e tal. Eu apostaria que tem muita gente que ficou com medo de ir por causa da violência, mas deve ter alguns que ficaram com mais vontade de ainda, Sim, né? isso eu acho que é o mais grave, porque realmente a Rocinha começou como o grande point, a gente tinha também o Alemão, mas a Rocinha até pouco tempo era o grande point desse favela tour, por causa da pacificação, mas desde 17 de setembro começou a ficar muito grave. Só que é sempre muito complicado a gente falar, se era uma questão, eles estão querendo responsabilizar os donos da agência, porque não avisaram o quão grave podia ser, o quão perigoso estava. Mas volta a isso, sabe? Você tem gente morando lá, essas pessoas são avisadas todo dia pelo barulho da bala perdida, né? Exatamente. Eu li uma frase muito boa que era, se esse lugar não é adequado para ser visitado, então por que tem 1,4 milhões de pessoas morando lá? Total. Sim. Total, exatamente. Então... Sim. E toda vez que a gente fala sobre morro, sobre violência, vem a questão do narcotráfico e é um assunto que eu queria perguntar para vocês e também para o pessoal do Facebook, a polêmica, a controvérsia da legalização das drogas, ou pelo menos da maconha. Quem defende diz que ajudaria a reduzir a violência, reduzir o crime organizado. O que vocês acham disso? E vocês também do Facebook, mas primeiro vocês dois. Vocês acham que, por exemplo, se legalizasse a maconha, a violência na Rocinha ia diminuir? Eu acho que a gente estaria simplificando muito a violência nas favelas se a gente dissesse que isso reduz, né? Porque é toda uma forma, como você mesmo falou, o que está em disputa lá não é diretamente relacionado ao narcotráfico, mas já tem toda uma estrutura. Lógico. Que você matando, principalmente se você matar só a maconha, você não consegue destruir essa estrutura. Os caras vão vender outras coisas. Sim, né? e não é o Stranger Things, que você matou o chefão e você tirou o negócio e tudo morre ao redor. Até porque Então... nasceu ali uma espécie de um estado paralelo que tem interesses e maneiras de se sustentar economicamente além da venda de drogas. E eu acho que hoje a maconha não é a droga que dá mais dinheiro, nem a droga que dá mais problema nas comunidades do Rio de Janeiro. E drogas cuja legalização teria um efeito mais notável sobre a violência nas favelas, são drogas cuja aprovação na opinião pública é algo ainda mais distante do que a da maconha. Ninguém autorizaria crack, por exemplo, e eu tenho certeza que uma parte considerável da renda deles vem de crack. Então é complicado. É complicado. Sim. E pessoal da internet? Bom, o pessoal da internet não começou a falar de drogas aqui, ainda estamos falando de turismo na favela, que é o nosso tema principal, mas... Vamos lá. As favelas, o Luiz Santos está falando, as favelas são lugares perigosos e não oferecem nenhuma cultura e condições básicas de acesso. Então, acho que não deveria ter turismo, muita gente é morta de bala perdida lá também.
Eu queria aproveitar esse comentário para fazer a advogada do diabo. Por que tem muita gente que defende o Favela Tour não com essas condições de safari e tal? Porque em alguns locais, como por exemplo o Vidigal, trouxe esse interesse turístico pela favela, trouxe algum tipo de estrutura, do ponto de vista de hotelaria, restaurante e tal. Então, e essa renda acaba sendo revertida diretamente para a comunidade. Claro. E que nem o Vaiano estava falando aqui, tem alguns tours que são comunitários, são de gente lá dentro, que é focado em trazer um debate sobre a cultura da favela, porque na favela tem cultura sim. Lógico. Tem muita cultura, Tem muita gente, cultura. pelo amor de Deus. Acho que metade da música brasileira nasceu no morro. Sim. Né, não dá nem para brincar com isso. E eu acho que a maneira como o turismo na favela movimenta a economia, eu vi alguns debates sobre isso também. Tem gente que afirma que não movimenta praticamente nada, que as pessoas vão lá, compram água e um souvenir e que isso é uma parcela muito pequena. Por outro lado, tem gente que diz que os aluguéis até sobem em determinados períodos, e dá uma alta e talvez o turismo promova a gentrificação da favela, né? Que é a gourmetização. A gourmetização da É. favela, exatamente. Mas tira o estigma um pouco, né? Tira o positivo. estigma, mas por outro lado, eu ainda acho que é uma coisa que acaba sendo um pouco superficial, principalmente da forma como ela é feita, não da forma como ela utopicamente seria feita, mas da forma como é feita. Acho que tem efeito, pode ser que o efeito econômico também seja superficial, como algumas pessoas dizem, mas principalmente do ponto de vista mais do conceito da coisa, eu acho bem problemático. Sim. Podiam tentar... Fala aí. Temos comentários sobre drogas. Não iria diminuir a violência na tabela, porque a maconha não é a droga principal do tráfico. Exatamente. E já aproveitando, como seria a fiscalização dessa venda num país que tem essa dificuldade de fiscalização na bebida para menores de idade, de cigarros, etc. Pois Tem ótima dificuldade pergunta. de fiscalização em tudo, De né, tudo, gente? De né? camelô, de tudo. Vamos lá. Onde estávamos? A gente estava se movimenta ou não a economia, o turismo na favela. Então, pode movimentar e pode não movimentar, né? Talvez pudesse existir algum mecanismo para tentar reverter recursos para a comunidade de alguma forma. Exato. Não sei, cobrar alguma taxa mínima das empresas que operam isso. Porque né? o que acontece hoje é que a maior parte dos tours não são comunitários, eles são feitos por empresas privadas de fora da favela, e todo o lucro que é conseguido com o tour vai para a empresa. Pois E assim, se as pessoas elas entrassem na favela e almoçassem em restaurantes lá, frequentassem eventos culturais que acontecem lá, comprassem produtos que são feitos lá, elas efetivamente movimentariam a economia. Mas se elas ficarem presas num Jeep com a mentalidade de safari, elas não vão comprar nada, elas vão apenas visitar o lugar e acabou, não mas vai eu movimentar dinheiro acho que o grande problema é o que você falou no final, é a mentalidade. Por mais que eles vão e que consumam e que deixem assim a grana toda deles, o budget deles todo para a viagem ali, elas ainda estão... Por que elas estão indo lá? Elas ainda estão ali... Que ele acha indo exótico. lá exatamente. Mas olhar para as pessoas do ponto de vista exótico... Concordo. É péssimo, né? É a perspectiva colonialista numa versão século XXI. A gente tinha isso séculos atrás, Mas sempre acho foi... que é um pouco como todo o Brasil é visto, né? Claro, pelo mas a gente turista gosta estrangeiro. disso. Não gosta nem Quanto que a gente acha né? que isso valoriza e que isso estimula um desenvolvimento? Até para nossa imagem, nossa autoimagem. É péssimo. Mas é muito difícil, né, mudar a maneira como o mundo te vê. Né? É super difícil. E a gente abraça a forma como o mundo vê a gente. Abraça. E não deveria. Então, é legal ver as pessoas falarem, não pode ser safari, a gente não pode olhar para as pessoas desse jeito, porque a gente não pode mesmo. A gente não pode achar que o nosso turismo se resume a isso. E a Madonna, ela se manifestou a respeito? Vocês viram ou não falou nada? Gente, eu acho que ela não falou nada. Uma coisa que eu fiquei meio curioso na foto, olha lá, é que tem 2 brigadianos aí. Esses caras são policiais em serviço, né? E, poxa, não sei, eu fiquei pensando se... Queria perguntar também para o pessoal da internet, o que vocês acham? Vocês acham que os policiais aí
estão numa postura correta, se eles foram constrangidos a posar para foto, se tudo bem essa foto, ou se eles deveriam ter dito, não, eu estou aqui trabalhando, não posso fazer pose. O que vocês dois acham? Olha, eu acho que assim, chama unidade de polícia pacificadora, chama pacificação, e mesmo assim ela tá tirando uma foto do lodo de dois caras com fuzis e de roupa camuflada. Então, é extremamente contraditório. O policial, ele não só não devia estar tirando essa foto, na minha opinião, como ele não devia, quando ele tira uma foto, se ele tira uma foto, reforçar essa visão extremamente irônica de que, tá pacificado, mas o que é a pacificação? É todo mundo andando armado na rua o tempo todo num clima de Guerra Fria. Pô, falando em polícia, voltando ao fato menos Madonna, mas que foi o que aconteceu com a turista espanhola, é curioso, né? Porque a gente nunca... É muito, muito, muito difícil ver algum policial em situação como essa ser preso em flagrante. Que foi o que aconteceu. O autor do Sim, o autor do disparo. Porque eu estava lendo um pouco sobre isso e é muito verdade que a gente trata a favela como área de zona de exceção, em que tudo bem você fazer isso e depois você responde a um processo, você atira primeiro e vê depois e de novo a gente volta. Então eu não sei se tem como você reabilitar a coisa, a menos que seja com uma integração profunda da comunidade em si, buscando isso. Porque eles estão vistos como um tipo de cidadão diferente. Exato, em que tipo de cidadão que pode sofrer intervenções violentas da polícia. Exatamente, e isso é muito doloroso de perceber. A comparação entre o que o turista vale e o que a pessoa que mora lá vale. Total. Pois é, o que eu fiquei pensando sobre a postura da polícia é que, por um lado, os policiais estavam lá e daí chegam uns gringos e tal, falam, olha, vamos tirar foto e tal. O policial não quis ser antipático, né? Não quis se recusar, mas, ao mesmo tempo, ele foi meio que levado a fazer isso. Eu acho que eles poderiam, no máximo, se deixar fotografar. Vocês estão falando da foto, tem uns comentários aqui. Né? O Rogério Lima está falando que proteger a celebridade faz parte do trabalho deles, não é porque é policial que tem que ser antipático. Claro, bem colocado, mas também não é por isso que ele precisava posar com o rifle numa postura... Eu acho que essa questão da conduta do policial, eu não acho que a gente tem que criticar o policial específico que saiu naquela foto, mas por que a corporação não tem uma política em relação a isso? Qual será que é a postura da corporação? Será que eles falam para os policiais darem corda para os turistas e fazerem essas fotos sugestivas de violência? Será que eles pedem para os policiais se resguardarem de alguma maneira? Por aí vai. Provavelmente não tem orientação nenhuma, né? Porque isso nunca foi uma questão até 2010. Mas, e aproveitando que a gente está falando de política, aconteceu tudo isso, e aí o pessoal da Rio Tour, e tem uma vereadora do Rio também, propondo uma nova lei para regulamentar como que funciona o tour na favela. E algumas das coisas que eles estão colocando ali é fiscalizar melhor as agências e o tipo de guia que é autorizado a fazer isso. O carro está sempre sinalizado da forma certa. É basicamente isso. Esses são os principais. Vocês acham que isso resolve? Né? Seguro de vida obrigatório. O seguro de vida obrigatório e um termo de aviso. Responsabilidade. Um termo de responsabilidade. De que você... Vocês acham que isso resolve? Olha, depende do que você caracterizar como resolver, né? Se for só evitar que turistas sejam baleados, acho que ajuda bastante. Até porque não é do interesse dos bandidos atirar em turista nenhum. Isso só atrapalha, chama atenção, tumultua ali o negócio deles. Agora, se a pergunta isso resolve a criminalidade ou isso resolve essa questão de o Brasil ser visto como um safari humano, etc. e tal, não resolve. Na verdade, piora, porque imbui na pessoa aquele espírito de aventura, né? Nossa, é perigoso. A gente deu aqui na Super, há alguns meses atrás, eu não lembro qual edição, uma matéria sobre turismo de guerra,
Não sei se são situações análogas, embora a violência no Brasil eu acho esteja que não presente. análoga da favela como um ecossistema, mas talvez no Exato. momento Da que está violência, sendo passado de setembro para cá na Rocinha. Exatamente, exatamente. Uma situação com alto grau de militarização, com muito conflito e tudo mais. E isso, em vez de afastar os turistas, atrai os turistas. Lógico, né, cara? Então, É a natureza humana. tem louco O cara, pra tudo, né? O cara quer... Quanto mais encrenca, mais a pessoa quer ir, né? A Raquel tá falando, vocês já pensaram se essa publicidade toda contra os tours na favela não viria da vontade de marginalizar novamente essas favelas? Olha, é um ponto muito bom, porque realmente essas discussões sempre acabam com não, tem que fazer o tour sim e deixa como tá, ou com não, tem que proibir tudo e deixa a favela pra lá, e buscando um afastamento. E eu acho que a gente tá há muitos anos tendo essa discussão e nunca resolveu exatamente porque nenhum dos dois é a solução. Eu acho que a solução, quer dizer, solução não é a palavra certa, né? Mas acho que na vida, na maior parte dos casos, o caminho é o do bom senso. Então não é nem vamos proibir tudo, nem deixa exatamente como está. Né? E assim, eu acho que já que não dá para evitar, né, já que a gente não sabe se evitar é realmente uma boa solução, Exatamente. eu acho que a melhor maneira é tirar isso da mão das empresas privadas que se aproveitam da favela e transformam ela num safari e passar isso para a mão dos próprios moradores da favela de maneira regulamentada e deixar que os moradores daquele local apresentem o local em que eles vivem da maneira como eles vivem. Sabe, você vai ter a visão do local. Você não quer conhecer a favela como ela é? Então fala com quem vive na favela, não olha esse cara de longe. E eu acho que isso sim tira a favela da marginalização e apresenta como ela é de verdade. A cultura da favela contada pelas pessoas da favela e não por guias. E daí os moradores teriam as empresinhas deles, tudo regulamentado, bonitinho e melhor do que é hoje. Gente, a gente precisa concluir, mas eu queria só ler, porque eu acho que tem a ver com o que vocês estão falando, o comentário do João Batista. É triste ver a favela como um modelo de convivência assustadora. Na favela tem pessoas de excelente índole, trabalhadora, e em nome delas merece o devido respeito. E é exatamente, eu acho que isso está muito alinhado com o que os meninos estão falando, sabe? A favela não precisa ser esse ambiente de turismo de guerra, que ele não precisa atrair pelo conflito e também não precisa ser olhado de longe como, ai meu Deus do céu, que exótico. É um bairro. Favela é um bairro que tem uma determinada faixa de renda. É isso. E é assim que você tem que olhar para ele, não como uma zona de exceção. Exatamente. Bom, gente, eu acho que é isso. Muito obrigada pela participação. Vocês participaram bastante hoje. Mandem sugestões de outros temas que vocês queiram debater, porque todo final de mês a gente volta. Uma boa tarde e até a próxima.